Bom dia a todos, na paz, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez reunidos na presença do nosso Deus. É aquele dia em que nós separamos um tempo para louvar, para adorar, para nos apresentar diante de Deus, para agradecer a Ele por todas as maravilhas que Ele tem feito sobre as nossas vidas. É um momento de reverência, é um momento de alegria, é um momento em que nós também somos fortalecidos espiritualmente. Então vamos falar com o Senhor nosso Deus. Feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos aqui reunidos na Tua presença e queremos neste momento ofertar as nossas vidas, ofertar todo o nosso ser, tudo que o Senhor tem colocado diante de nós, para que seja o Senhor trabalhando em nossas vidas, para que seja o Senhor orientando os nossos passos, dirigindo os nossos caminhos. Obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem providenciado sobre as nossas vidas. Obrigado, principalmente, pelo Senhor ter nos salvo. Pai, em nome do Senhor Jesus, purifica os nossos corações, perdoa-se os nossos pecados, para que nós possamos, perdoados em nome do Senhor Jesus, entrar diante do trono da Tua graça, com alegria, Pai, com reverência, com prazer. Então seja o Senhor dirigindo esse culto, tudo aquilo que será falado, tudo aquilo que será feito, cada louvor, seja dirigido pelo Teu poder, pelo Teu Espírito Santo. Visita esse lar que está participando agora conosco, visita essa vida que está participando agora conosco e vai ministrando a Tua paz, vai enchendo esse coração do Teu poder, vai abrindo os entendimentos para que todos possam compreender a Tua palavra, para que todos possam se envolver com o Teu Espírito Santo. Assim, meu Deus, nós entregamos tudo isso nas Tuas mãos, desde já agradecendo pela semana abençoada que o Senhor nos concedeste, agradecendo por mais um dia que o Senhor está nos concedendo. Muito obrigado, meu Deus, por tudo, por todas as coisas. Muito obrigado, porque mais uma vez nós estamos aqui reunidos para ministrar esse culto ao Senhor, para honrar o Teu nome, para glorificar o Teu nome, para Te louvar, porque o Senhor é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Assim, meu Deus, toma tudo nas Tuas mãos agora. Seja o Teu Espírito Santo, Pai, a conduzir todas as coisas, a nos guardar, a nos proteger. Guarda essa pessoa, dessa família que está em deslocamento, essa pessoa que está trabalhando, essa pessoa, meu Deus, que está em uma outra situação neste momento. Que seja o Senhor guardando, protegendo, livrando de todos os males em nome do Senhor Jesus. Seja o Senhor guardando a todos, Senhor. Seja o Senhor operando desde já. É o que nós aqui Te pedimos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez reunidos para honrar esse Deus maravilhoso, e hoje também nós temos a ceia do Senhor. Então, como nós já avisamos previamente, para que você aí deixasse separado, preparado os elementos dessa Santa Ceia, o suco de uva, o pão, para que nós possamos participar da Santa Ceia do Senhor. É uma ordenança. Só nos deixou duas ordenanças, a Santa Ceia e o batismo, Então, vamos participar com alegria aí, com muita reverência, é claro, com entendimento, com discernimento do que ela significa, mas vamos participar, Nós vamos ter etapas durante a Santa Ceia, para que todos possam participar de uma forma digna. Todos aqueles que já são batizados, todos aqueles que já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, e claro, todos aqueles que têm um discernimento do significado da Santa Ceia, do que significa a Santa Ceia.
Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós vamos começar então esse culto, né? Dar continuidade a esse culto, ministrando um louvor ao Senhor. Qual será o louvor que nós vamos ministrar a Deus agora? É o hino 30. 39? É o hino 39 da harpa. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aleluia, glória a Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Nós vamos agora meditar na palavra de Deus. E eu quero convidar você que está aí participando, ministrando esse culto ao Senhor, a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 5 e no versículo de número 38. Evangelho de Mateus,
capítulo de número 5, versículo de número 38. Enquanto você vai abrindo aí a sua Bíblia, eu vou então pedir a Deus que nos conceda aqui sabedoria. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui diante da Tua Palavra. Não seja a minha vontade, o meu desejo, mas seja o Teu Espírito Santo a me iluminar, a me ensinar, a fazer lembrar, a trazer uma palavra que venha do trono da Tua graça, do Teu coração, aos nossos corações, Pai, em nome do Senhor Jesus. E abra, Deus, aos nossos entendimentos, para que nós possamos compreender a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós estamos dando então prosseguimento, a essa passagem do Sermão da Montanha, que é muito importante. Aqui a gente vê o Senhor Jesus, ele legislando, né? Ele colocando aqui o aperfeiçoamento da lei, a lei perfeita da liberdade, a lei da graça. E nós estamos vendo que aqui ele não refrescou, né? Pelo contrário, né? Ele foi muito mais profundo, a graça é muito mais exigente. Por quê, né? Porque nós temos a presença do Espírito Santo, do tacógrafo de Deus em nós, que nos limita em nossos pensamentos, em nossas ações, né? Em nossas palavras. Então, quando nós estamos sensíveis ao Espírito Santo, nós ficamos mais imunes aos erros, né? Ao pecado. Então, há necessidade, sim, de nós buscarmos essa sensibilidade ao Espírito Santo. E ela só vem através da oração, de uma vida dedicada a Deus e também da leitura da Palavra de Deus e da participação nos cultos, onde nós ouvimos as palavras, né? Hoje você pode ouvir a palavra num culto físico na sua igreja, o que é bom também, muito bom, mas também você tem várias opções, como aí vários aplicativos, né? Várias plataformas, como o YouTube, né? Onde temos ali homens de Deus, mulheres de Deus, pastores maravilhosos ali, trazendo uma palavra, trazendo uma mensagem de Deus, né? É claro, pedir a Deus a direção do Espírito Santo. A gente sabe que tem muitas coisas aí também que não são de Deus, né? São coisas que as pessoas aí estão colocando por si próprias e que não vão edificar ninguém. Mas se a gente ora sinceramente a Deus e pede a direção, Ele nos dá essa direção em nome do Senhor Jesus. Então eu vou ler primeiro a passagem, para que nós possamos aqui primeiro meditar na passagem e depois nós vamos ver tópico por tópico. Não é uma passagem muito longa, não deverá ser o Espírito Santo que sabe, mas a princípio não deverá ser uma mensagem muito longa, até porque nós temos hoje a ceia do Senhor, né? Então vamos começar aqui a partir do versículo 38. Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouviste o que foi dito, amarás ao teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vi chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam,
que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sedes vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Glórias ao Senhor Jesus aí, a palavra de Deus aí para nós, né? O Senhor Jesus nos mostrando aí. A primeira coisa é a questão da vingança, né? A lei do talião, aquela lei do olho por olho, dente por dente, que a gente vê no versículo 38, né? Jesus fala por visto que foi dito olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas ao qualquer que te ferir na face direita, volte também a outra. E ao que quer demandar contigo tirar-te a túnica, deixe-lhe também a capa. E se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Claro que o sentido aqui não quer dizer que você, né, vai realmente aí ficar se deixando virar saco de pancada de ninguém, né? Você vai aceitar coisas injustas, né? Que você tem que ficar sempre sendo massacrado e não pode de forma alguma se defender. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. Mas que nós não devemos nos vingar por nós mesmos, pelas nossas próprias mãos, né? Fazer a nossa própria justiça. A vingança, né? Ela pertence a Deus. A justiça, ela pertence a Deus. Nós reivindicamos esta justiça. Nós pedimos a Ele esta justiça. Até porque a palavra diz: bem-aventurado aqueles, aí mesmo no Sermão da Montanha, né? No Sermão do Monte, a gente viu logo no começo, que tem sede e fome de justiça. Então isso é um desejo natural do ser humano. Então, mas só que na aplicação dessa vontade, desse desejo de justiça, ela deve ser de acordo com a palavra de Deus. Ela deve sempre se subordinar a Deus. Ela deve sempre ser branda. E mais, ter sim um desejo que aquela pessoa que está praticando a injustiça, aquela pessoa que está sendo injusta para com você, que ela mude, né? Que ela se transforme. Então, é realmente orando por aquela pessoa. O irmão Paulo, na Epístola aos Romanos, ele fala que quando nós oramos por aqueles que nos perseguem, por aqueles que querem nos fazer o mal, nós estamos amontoando sobre a cabeça deles brasas vivas, né? Fazendo com que aquela consciência arda pelo mal que ela está fazendo. E a própria Bíblia nos ensina que a razão do sofrimento do homem são os seus próprios pecados. Então, nós devemos ficar imunes, porque essa é uma forma que o inimigo ele encontra de fazer com que nos corações existam ali raízes de amargura. Eu estou sendo tão injustiçado, olha o que fizeram comigo, olha o que estão fazendo, e você começa a alimentar aquilo no seu coração, você começa a desejar o mal, você começa a desejar vingança. Para por aqui, parou, né? Coloca essa bola aí no chão, ora a Deus e fala: não, eu não quero esse sentimento no meu coração, eu não quero conviver com isso, eu entrego esta causa, eu entrego este problema nas suas mãos. Eu creio que o Senhor tem poder para transformar essa situação, para mudar esta situação. Creia no poder de Deus. Deus tem o poder para mudar essa situação, para transformar esta situação. Então, muitas vezes, as pessoas estão aí sofrendo, estão passando aí por revés na sua vida, porque ficam alimentando esse ódio, esse desejo de vingança, desejando até que aconteça alguma coisa de ruim para aquela pessoa, né? Tem pessoas até que diz que Deus vai pesar a mão. Eu imagino o tamanho da balança para pesar a mão de Deus, né? Deve ser uma balança incrível, né? Porque não tem como
a gente mensurar o tamanho de Deus e o poder de Deus. Ai de nós se Deus pesasse realmente a mão, né, irmãos? Ai de nós se não fosse as misericórdias de Deus. E para com todos. Então a gente precisa entender isso. Pensou se Deus pesasse a mão sobre nós toda vez que a gente errasse, toda vez que a gente desejasse o mal para alguém, toda vez que a gente desejasse se vingar de alguma coisa? Então nós precisamos olhar também para dentro de nós, para quando nós formos ali avaliar aquela situação em que nós estamos sendo injustiçados. Tá? Não é aceitar a injustiça ou mesmo deixar de buscar os seus direitos. Se você está sendo lesado em alguma coisa, você tem todo o direito de ir nos meios legais, de ir na justiça e ir lá pleitear a sua causa. Se você está sendo lesado de alguma forma que é espiritual, de alguma forma que não tem como você pleitear juridicamente, né, pelas legislações, né, pelo aparato jurídico, então isso aí você pode resolver de uma forma mais eficiente ainda, com o joelho no chão e falando com Deus, colocando isso diante de Deus. Mas jamais faça justiça com as suas próprias mãos e mais, né? Jamais deixe que raízes de amargura venham brotar no seu coração. Luta é difícil, tá, irmãos? É fácil falar. Pode falar para mim, é fácil falar, né? Realmente é fácil falar, é difícil. Por isso que tem que orar, por isso que tem que buscar, por isso que tem que muitas vezes clamar ao Senhor e chorar, buscar ardentemente para lutar contra a nossa humanidade. A nossa humanidade, ela é muito frágil. Ela foi muito corrompida durante muitos anos, mas hoje nós temos o Espírito Santo e ele nos capacita para que nós desejemos, primeiro deseje, né? Queira mudar, né? E depois nos dá o poder para mudar. Então persevere, não aceite essa forma de pensamento de olho por olho, dente por dente, de vingança, de desejo de ver o outro destruído. Não coloque isso, né? Estar no degrau da exaltação, olhando todo mundo lá te bajulando, nada disso. Isso não tem nada a ver com as coisas de Deus. A gente tem que buscar, quem tem que estar no degrau da exaltação é Deus. Quem tem que estar no degrau da exaltação é o Senhor Jesus. E nós estamos ali, nós estamos aqui para adorar, para exaltar, para engrandecer esse Deus maravilhoso, né? Vamos ver aqui a segunda parte, o que fala aqui na segunda parte dessa passagem. É muito interessante no Senhor Jesus. Aqui a gente destaquei o versículo 42. Dá a quem te pede e não volte as costas ao que deseja que lhe empreste. Então aqui Jesus está falando sobre a questão também da avareza, né? Muitas vezes a pessoa, ela por uma razão de avareza ou mesmo por uma razão de não gostar daquela pessoa, não ter alguma contenda com aquela pessoa e ver aquela pessoa passando por um momento de necessidade que ela pode ajudá-la, né? E vira as costas para aquela pessoa. Então, se você pode ajudar, não importa se a pessoa te fez mal, né? O que aconteceu no passado, ajude. Estenda a mão para essa pessoa, ajude ela, né? A palavra de Deus é claro, dá aquele que te pede. E não vira as costas para aquele que vai te pedir emprestado, né? Então aquela pessoa que está necessitada ali de um empréstimo e vai te pedir emprestado. Claro, né, irmãos? A pessoa te pediu um dinheiro. Agora vamos para a praticidade, né? O que é prático? A pessoa te pediu um dinheiro emprestado, precisa comprar um remédio para o filho, está passando necessidade com a família, está passando fome, não está conseguindo pagar. É claro que isso é válido. Ou até que você vá lá e dê, não precisa pagar, eu sei que você não tem condições de pagar, tá tudo bem, né? Não, mas eu vou te pagar, não precisa, até para não ter aborrecimento, não precisa me pagar, tá tudo certo, né? Deixa para lá, tá certo. Deus abençoe, que você consiga aí a sua fonte de renda, consiga sair dessa situação. Ok, né? Mas aí, por exemplo, a pessoa te pediu ali um dinheiro, olha, eu estou passando necessidade com a minha família e tal, não sei o que e tal. Aí você vai lá, né, pega o dinheiro. Quando você passa no outro dia na porta da casa da pessoa, tá lá uma churrascada, né? Com a número 1, 2, 1050, lá tudo por cima, tudo geladinho em cima lá, né? Um monte de gente lá. E quem é que está bancando aquele churrasco, hein? Né?
o dinheiro que poderia estar ajudando alguém que realmente estava precisando. Então a gente tem que ter discernimento também, né? Ou a pessoa te pede dinheiro emprestado lá, diz que está passando por uma luta, por um problema, e depois ela usa aquele dinheiro de uma forma que, né, vai usar drogas, vai usar bebidas, vai usar coisas que realmente não são necessidades básicas do ser humano. É claro que Jesus não está falando destas situações. Jesus está falando realmente de quem está precisando, de quem precisa de ajuda. Até porque nós devemos saber usar com sabedoria os recursos que Deus nos deu. A gente deve ser sábio no uso desses recursos, né? Nos recursos dessa terra, para que Deus seja honrado também através de nossas vidas. Então é necessário que a gente saiba disso, dessas coisas também. Mas assim, você saber que a pessoa está precisando, está sofrendo e deliberadamente podendo ajudar, virar as costas, Jesus ele disse que isso não deve ser feito. Essa prática não deve ser aceita. O cristão ele deve ter essa generosidade, né? Ele deve ter essa compaixão de querer ajudar o próximo, não só financeiramente. Às vezes você vai ajudar também uma pessoa que nem está precisando de nada, é bem financeiramente, é bem estabelecida financeiramente, mas que precisa de uma palavra, né? Que precisa de uma orientação, né? E mesmo que você não tenha afinidade com aquela pessoa, mas naquele momento ela quer ouvir o que você tem a falar para ela. Ela precisa daquela palavra, porque muitas vezes aquela palavra pode salvar a sua vida, pode evitar com que ela dê cabo da sua vida. Uma palavra de alento, uma palavra de esperança, uma palavra que acenda uma luz na mente daquela pessoa e faça com que ela veja uma saída. Então, são as formas que nós podemos aí ajudar as pessoas, né? Mesmo, e Jesus está falando aqui, o sentido do texto é esse, aquelas que não têm muita afinidade para conosco, mesmo aquelas que já nos prejudicaram em algum momento de nossas vidas, mesmo aquelas que já falaram coisas de nós que não eram verdadeiras, mas se nós podemos naquele momento ajudar, fazer alguma coisa por aquela pessoa, é aí que entra a superação da nossa humanidade, né? É aí que nós passamos do homem espiritual, do homem natural para o homem espiritual, que tem uma visão espiritual das coisas, não fica limitado com aquela visão natural, né? Com aquela lei de Talião, né? Olho por olho e dente por dente. Nós passamos a olhar mais profundamente. Vamos dar mais uma olhada aqui, o que o Senhor Jesus fala conosco nessa palavra. Aí nós vamos ver aqui, né, tem um subtítulo do amor ao próximo. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então, mais uma vez aqui, o Senhor Jesus, ele dá, né, uma aprofundada na lei, que a lei ela é meio permissiva na questão de deixar que a pessoa pudesse odiar os seus inimigos, né? Isso era uma permissão. Quando a gente fala vontade permissiva de Deus, não é vontade perfeita. A gente precisa entender que Deus tem vontade perfeita e tem vontade permissiva. Então, por causa da dureza do coração do homem, Deus permitiu alguns sentimentos, como por exemplo a carta de divórcio, né? Ele permitiu que a pessoa odiasse os seus inimigos, permissão, né? Mas uma permissão limitada, até que né? Até que o Senhor Jesus ele viesse e estabelecesse a legislação perfeita, ele aperfeiçoasse essa legislação. E ele diz que deve amar o seu inimigo. Agora, quando a gente fala no amor, a gente tem que ter cuidado, porque existe uma banalização desta palavra, né? Uma banalização até que leva aí as pessoas a equipararem o sentimento de amor cristão àquele sentimento que habitava em Sodoma e Gomorra, né? Mesma coisa, né? Toda forma de amor é válida, e não é coisa nenhuma, né? Não é nada disso que está falando. A gente sabe que existe o amor
entre o homem e a mulher, existe o amor de Deus, que deve ser um amor superior a todos, né? E existe o amor que faz com que a gente se importe, né? Existe o amor fraternal, que é o amor entre os amigos, mas existe aquele amor que é o amor que a gente se importa com todas as pessoas, inclusive com aquelas que se apresentam como nossas inimigas. Esse amor que Jesus está falando aqui, né? Amar os vossos inimigos é não desejar o mal daquela pessoa, pelo contrário, é desejar que ela se converta, é orar para que isso aconteça, que ela se transforme, é orar para aquela pessoa, é ter o desejo de ver ela convertida. É isso que é amar aquela pessoa. Não é você também viver uma vida de hipocrisia, né? Você está ali, você vê que a pessoa não gosta de você, você realmente também não tem uma afinidade com aquela pessoa, e está lá, meu amado, minha querida, ou vem cá e tal. Não, isso é hipocrisia, né? Não. Jesus, ele condenou veementemente a hipocrisia, ele condenou esse tipo de sentimento. Mas quando nós nos superamos nos nossos sentimentos humanos e colocamos o joelho no chão, e mesmo que ainda exista uma dor, uma amargura, um sentimento ali ruim em relação àquela pessoa, nós oramos por ela, nós pedimos a Deus por ela, nós clamamos pela vida daquela pessoa, aí nós estamos amando. Quando nós temos a oportunidade de nos vingar daquela pessoa de alguma forma, ou no trabalho, ou na escola, ou no meio social em que ela está inserida conosco, e nós não usamos esta oportunidade, nós não lançamos mão desta oportunidade, nós estamos amando esta pessoa. É isso que o Senhor Jesus está dizendo, né? Amar o vosso inimigo, não desejar o mal daquela pessoa, né? Claro que nós amamos o nosso irmão, o nosso próximo, é claro que é um outro tipo de amor, né? Claro, quem é que não vai amar uma pessoa que está ali, né, te fazendo bem, que quer o teu bem, que ora por você? Claro, né? É diferente, mas não devemos deixar de lado aqueles outros que nos desejam mal, que nos perseguem, que inventam mentiras sobre nós, que querem realmente, até se pudesse, eles fechavam as nossas igrejas, eles acabavam com a nossa fé, queimavam todas as Bíblias, né? Se pudesse, até fariam isso. Mas a palavra de Deus diz, irmão, é bem claro, nós devemos orar por essas pessoas. Nós não devemos alimentar o sentimento de ódio no coração por essas pessoas, muito embora elas alimentem esse sentimento por nós, muito embora elas desejem o nosso mal. E até às vezes uma questão pessoal, várias questões familiares, né? Em que pessoas da mesma família desejam o mal umas das outras, né? No caso do cristão, não, né? Deixa a outra ficar desejando, mas ora por ela e peça a Deus para que no seu coração não tenha raiz de amargura, não alimente, porque isso um dia a conta chega, o preço chega. Tudo aquilo que nós fazemos aqui nessa terra, tem muita gente que joga só para a plateia, né? São bons moços, né? São filantrópicos, mas somente para a plateia. Lá no seu coração maquinam, maltramam, conspiram, prejudicam os outros e acham que ninguém está vendo, ou acha que Deus é um Deus permissivo para com ela, para com os outros, mão pesada, espada, vai ficar aí na prova, vai lutar, vai ver o que vai acontecer com você, mas para ela está tudo bem. Ela pode mentir, ela pode conspirar, ela pode enganar, ela pode fazer as piores coisas possíveis e nada vai lhe acontecer. É o engano que Satanás coloca no coração da pessoa, porque a palavra de Deus é bem clara: todos teremos que dar conta dos nossos atos, das nossas palavras e dos nossos pensamentos aqui nessa terra. Até os salvos, nós não seremos julgados para efeito de salvação quanto a isso, mas teremos que prestar contas também disso, né? Nós vamos prestar conta, nós não vamos ser julgados, porque Jesus já pagou o preço por nós, mas nós temos que prestar conta. E imagine aquela pessoa que não é salva, isso vai ser acrescentado à sua sentença de condenação eterna. Então, qual a melhor situação?
É buscar Jesus, é buscar a salvação, é se desgarrar desse sentimento maligno. Você não é o centro do universo, você não é o juiz da terra, você não tem o direito de condenar as pessoas, você não tem o direito de exercer a sua própria justiça, só Deus tem esse direito. Então, é isso que Jesus está mostrando aqui para nós. Então, pare de exercer esse juízo indevido, pare de odiar aquela pessoa que te faz mal, ou às vezes nem fez, né? Às vezes, na sua concepção, ela te fez o mal porque você tem uma visão distorcida das coisas e não consegue enxergar aquilo que você faz. Então, você precisa falar com o Senhor Jesus, falar com Deus, e Ele vai te iluminar nesse sentido. Vamos ver o que o Senhor Jesus nos fala, então, na próxima passagem. No versículo 45, né? Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre os maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Perfeito, né, irmãos? Então, Deus cuida de todas as pessoas. Então, a diferenciação do Filho de Deus também é essa. O Deus, ele faz o calor e o frio, tanto para aquele que é bom como para aquele que é mau. Deus dá o alimento tanto para aquele que é justo como para aquele que é injusto. Então, Deus, ele cuida de tudo nessa terra. Ele não diz assim, a quem me serve vai ter trabalho, quem não me serve vai ficar desempregado. Não tem isso. Eu sei que algumas pessoas até falam sobre isso, né? Se você serve a Deus, era mendigo, vai ficar rico, milionário e tal, não sei o que, tal. E, não, gente, temos ricos milionários que são injustos, que são ímpios, que não servem a Deus, que são incrédulos. E temos ricos milionários que servem a Deus, que são justos, que são crédulos. Sem problema algum. Aí está dizendo a palavra, ele faz o sol e a chuva nascer para todos. Ele cuida de todas as pessoas. Mas o que Jesus quis dizer com isso? É isso que nos importa aqui agora, né? Ele quis dizer que nós devemos ter em nosso coração o mesmo sentimento. Não apenas cuidar daqueles que são justos, não apenas orar e se preocupar com aqueles que são justos, mas também devemos nos preocupar, orar e ajudar aqueles que são injustos, aqueles que são incrédulos. Não é participar das coisas que eles participam, não é ser coniventes com as suas práticas, muito menos aprová-las, mas ajudar a pessoa, o ser humano que está precisando de ajuda, e orar por aquela pessoa. É assim que nós mostramos que somos filhos de Deus, e não naquela questão do bateu, levou, né? Eu dou o boi para não entrar numa briga, ou a boiada para não sair de uma briga, né? Aquelas conversinhas que tem aí e tal. Não, se você realmente nasceu de novo, né? Lembra do Nicodemos lá na semana passada, né? Se você realmente nasceu de novo, tem que fazer, a palavra é fazer morrer a velha natureza, quer dizer, é uma atitude que nós temos que tomar. Não é automático, não é apertou um botão e ela desaparece, não, irmão. Isso é um leão que nós temos que matar todos os dias, fazer morrer essa natureza, porque o desejo de revidar é muito grande, o desejo de vingança, ele é muito grande, o desejo de ver aquela pessoa que nos fez o mal pagando preço, como muitos falam por aí, é muito grande. Mas nós não podemos nos deixar dominar por esse desejo. Nós precisamos fazer morrer a nossa natureza carnal, a nossa natureza humana, para que nós sejamos filhos de Deus, na essência. E nós podemos fazer isso. Podemos não pelas nossas próprias forças,
mas pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Nós recebemos, nos foi dado para que nós possamos resistir ao mal, para que nós possamos ser fiéis a Deus. Ele nos deu o Espírito Santo. É isso que é ter o Espírito Santo. Ter o Espírito Santo não é pular, rodopiar, ficar preso na parede que nem lagartixa, rastejar pelo chão. Não estou dizendo que você não possa fazer nada disso, pode fazer. Mas não é a evidência do Espírito Santo. A evidência do Espírito Santo é comportamental. É a forma como você se comporta diante das outras pessoas e das situações que acontecem na sua vida. É isso que é a evidência do Espírito Santo em nossas vidas, do novo salvo, o fruto do Espírito, a temperança, a mansidão, a fé, a benignidade, a bondade, a fidelidade. Isso é o fruto do Espírito, é aquela pessoa que tem o Espírito Santo de Deus. É isso que ela vai manifestar, é isso que vai sair de dentro do seu coração. Por isso que nós devemos estar aí com essa preocupação. Aonde você estiver inserido, nós não podemos, claro, abranger uma grande região, mas cada um de nós tem uma zona de influência. E dentro desta zona de influência, nós devemos fazer a diferença. As pessoas precisam ver Cristo em nós. É essa a diferença. Não só porque nós falamos ou carregamos uma Bíblia, mas nas nossas atitudes, na forma como nós lidamos com as situações que se apresentam diante de nossas vidas. Vamos ver o que o Senhor Jesus fala mais nesse texto aí, desse sermão da montanha, né? Aí ele fala aqui: porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Então, a retribuição de acordo com aquilo com que a pessoa nos faz é uma coisa esperada do mundo secular, né? Desse sistema mundial em que nós estamos vivendo. Se você fez o bem, você vai receber o bem. Se você tratou bem, você vai ser bem tratado, né? Mas se você fez o mal, a pessoa vai lhe replicar com o mal e vai te tratar mal. Isso é a reação natural. Mas para os filhos de Deus não é assim que deve ser. Então, você, mesmo que você tenha sido maltratado, você vai continuar tratando bem. Ainda que você tenha recebido mal, você não vai devolver o mal. Você vai orar. Porque isso, como nós já falamos anteriormente aí, na passagem anterior, é que demonstra que nós somos filhos de Deus. É essa postura diferenciada que mostra em nós um novo nascimento, a nova criatura que se refaz à imagem e à semelhança do seu Criador. Então isso que o Senhor Jesus está ensinando para nós, mostrando para nós a importância que ele separa, um tempo ali no monte para nos ensinar essas coisas. Foi muita coisa, já vimos outras coisas anteriores muito importantes, e continuamos vendo, ainda tem mais coisas, ainda tem pelo menos mais um capítulo aí pela frente, que a gente vai em doses homeopáticas, interlacando, com outras passagens de acordo com a direção do Espírito Santo. Mas isso é muito importante para nós, a gente entender. Nós temos uma forma de nos comportar, nós temos que prestar conta daquilo que nós fazemos e de como lidar com as pessoas nesse mundo, como lidar com o presente tempo, com a presente época que é tão difícil, irmãos, de ver. Quando o Paulo escreve aos Romanos e fala, que nos últimos tempos os homens serão ali amantes de si mesmos, serão irreverentes, serão opositores a Deus, serão promíscuos. A gente vê assim
na primeira vista a pessoa fala, mas será que Paulo não está exagerando? Mas com o passar dos anos, com o passar dos tempos, a gente olhando a configuração que está aí na Terra, e uma configuração não é uma configuração daqueles que não têm poder, é uma configuração daqueles que têm poder. Vem de cima para baixo, não é de baixo para cima. Isso aqui é o negócio, né? A gente vê Paulo completamente correto nas suas afirmações e nos seus ensinamentos trazidos pelo Espírito Santo. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos, nesse momento, olhar para essa configuração, mas não com o desejo de vingança, não com o desejo de fazer mal àquelas pessoas que querem o nosso mal, mesmo que nos fizeram de alguma forma algum mal. Não, não é isso que a gente deve fazer. A gente deve orar por essas pessoas. E eu devo então renunciar à minha cidadania? Eu devo renunciar aos meus direitos? Claro que não, se a lei ela nos faculta isso, é um direito seu. Você deve exercer a sua cidadania, a sua liberdade de pensamento, o seu direito de votar e de ser votado. Claro que sim, entendeu? Uma coisa não tem nada a ver com outra. Agora, o seu comportamento, a maneira como você trata as pessoas, a maneira como você reage àqueles que estão lhe fazendo mal, é que tem que ser diferenciada. É aí que nós mostramos que nós somos filhos de Deus. É preciso falar isso, porque tem gente que vai usar a palavra de Deus para fazer pessoas que são completamente indiferentes, como se já estivesse vivendo em outro planeta, que não se importam com seus direitos, que não se importam com seus deveres, que abrem mão de tudo. Isso facilita demais as coisas para aqueles que querem, destruir a crença, a igreja, o povo de Deus. Isso facilita demais. Então, se Deus nos deu estas ferramentas, nós devemos usá-las com sabedoria, fazer bom uso de tudo aquilo que Deus nos deu e não virar as costas, e não ser omisso. A omissão também é um pecado. A pessoa que se acovarda, ela é tão pecadora como aquela que está ali agindo contra a palavra de Deus. Você não pode se acovardar. Você deve ser firme na sua fé e naquilo que você vai exercer para que a sua fé continue tendo o direito de ser praticada. Certo, irmãos? Mas não jamais desejando o mal para ninguém. Isso é o pensamento cristão. Vamos ver aqui, eu acredito até que já estejamos chegando ao final, né? O último versículo que fala aqui, diz assim: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Irmãos, que maravilha, né? Aí Jesus, ele dá a pincelada final, o retoque final das razões dessas palavras dele. Sede perfeito, como é perfeito o Pai do céu. Ou seja, é uma questão que nós não vamos conquistar aqui nessa terra, nós temos que ser lúcidos, né? Mas Jesus está dizendo que nós devemos buscar constantemente essa perfeição. Nós devemos caminhar em direção a essa perfeição. A gente não deve se conformar com a velha natureza. Tem muita gente que fala, mas eu sou humano, quem perdoa é Deus. Mas aonde que está escrito na Bíblia que você não deve perdoar? Que o perdão é uma exclusividade de Deus? Você está inventando Bíblia? Você está inventando palavra? Se ele diz que se a pessoa não perdoar, não terá as suas orações ouvidas, você está fechando os céus para as suas orações? Tem que falar, senão você não aprende. É isso que você está fazendo.
Quando você diz que não perdoa, que quem perdoa é Deus, você vai dizendo, Deus, não precisa me escutar porque eu sou um rebelde, eu não quero ouvir a tua palavra. É isso que você está dizendo para Deus. Então diga, Deus, eu quero perdoar. É duro, é difícil, dói, machuca, eu estou muito ferido. A raiz de amargura brotou, cresceu, né? Já parece até uma palmeira, mas não é uma raiz. Mas eu quero perdoar. Eu não quero esse sentimento no meu coração. Eu não quero esse desejo de vingança no meu coração. Por isso que Jesus fala, sede perfeitos, como é perfeito nosso Pai que está no céu. Você imagine um ser santo, um ser sem pecado, completamente puro, e pega pessoas como nós pela frente, que ele explica tudo o que tem que fazer direitinho, ele mostra o caminho, ele escreve, ele manda profeta, ele manda o filho dele, e as pessoas ainda continuam se rebelando contra ele. Esse ser tem o poder de estalar o dedo e acabar com todo mundo de uma vez só, de lançar todo mundo no inferno. Mas ele não faz isso. E ele tinha todo o direito de fazer isso. Mas ele não faz. Então por que nós, comedores de arroz com feijão, nos achamos nesse direito? Nós não temos esse direito de condenar ninguém, de desprezar ninguém, de dizer que aquela pessoa não tem jeito, de dizer que aquela pessoa já está condenada. A Bíblia diz que nós não devemos dizer quem vai descer ao inferno, nem quem vai subir ao céu. Não é nossa atribuição isso. Não é nosso direito isso. Nós devemos orar para que o maior número de almas possíveis sejam salvas. É isso que nós devemos fazer como cristão. Então, amigos, nós temos que amoldar a nossa vida a essa palavra. É duro esse discurso, o discurso do Senhor Jesus, tá, irmãos? Eu só estou replicando, né, o discurso do Senhor Jesus. É duro, né? Mas somente aqueles que têm parte com Ele, que comerem da sua carne e beberem do seu sangue, é que vão participar da vida eterna. Somente esses terão esse direito de participar da vida eterna. Então, que Deus ele tenha nesse momento falado ao seu coração. Ele falou ao meu, falou muito. Que ele tenha falado ao seu coração também. Porque nós devemos buscar o aperfeiçoamento. Por mais que a gente busque esse aperfeiçoamento, a gente sabe que está muito longe dele. E que isso deve ser praticado todos os dias, irmãos. Todos os dias. Porque sempre acontecem situações que nós nos sentimos injustiçados, agredidos, humilhados, e é aí que é a hora da gente exercer a nossa fé. É aí que é a hora da gente superar, né, aquela situação e não deixar que aquilo ali fique remoendo. Aquilo que fica remoendo, eu vou dizer mais uma coisinha para finalizar aqui, atrapalha bastante a vida do cristão. Aquela coisa que a pessoa fica ali remoendo dentro dela, pensando naquela situação, naquela pessoa, naquela injustiça, impede a pessoa de progredir, impede a pessoa de crescer. Aquilo ali ofusca a visão da pessoa de tal forma que ela não consegue superar, ela não consegue vencer. Então, deleta, apaga, perdoa, ora, segue em frente. Jesus é contigo, Ele vai te dar força. O Espírito Santo de Deus, Ele vai te ajudar. Peça a Ele, seja qual for o problema. Não diga, não vou conseguir. Diga, Senhor, eu sei que eu vou conseguir com a sua ajuda. E Deus vai te ajudar. Glória a Deus. Eu dar a paz do Senhor Jesus também ao nosso irmão Miguel, que está aí na mesa também, participando agora conosco. E vou passar agora as considerações aí finais ao nosso irmão Luiz, aquilo que Deus estiver trazendo no seu coração pelo poder do Espírito Santo.
Também, pastor Aguilar, eu gostaria só de comentar uma coisa, que é a coerência, né, a coerência da graça, a coerência de Cristo. Daqui é no versículo, os versículos 44 e 45, quando fala assim: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Então é aquilo que o Senhor falou: quem somos nós para julgarmos? Não, esse aí não merece sair, esse aí não tem salvação. Eu me lembro que há muitos anos, mas tem muitos anos disso, eu estava fazendo vistoria, estava com um colega, e nós estávamos conversando a respeito de salvação, a respeito do perdão de Jesus. Olha, isso faz tanto tempo que na época tinha um marginal famoso, o nome dele era o tal do Escadinha. Aí eu falei para ele: olha, mas se o Escadinha se arrepender sinceramente dos seus pecados e aceitar Jesus como seu Salvador e ter uma vida correta, ele vai para Jesus. Pô, o cara só faltou me bater, pastor. Aí você vê como uma pessoa não conhece. Quer dizer, esse meu colega, ele se achava tal, se colocou na posição de julgador. Quer dizer, imagina se esse cara fosse Deus. Não ia sobrar ninguém, não ia sobrar nada além dele. E é nessa hora que a gente vê que nós conseguimos enxergar o amor de Deus. Porque independente da pessoa nessa terra, até blasfemar contra Deus, recusar Deus e essas coisas todas, ele pode ser rico, pode ser pobre, pode morrer saudável. O Salmo de Davi mostra muito isso, e ele ficava: meu Deus do céu, eu aqui numa luta danada e esses caras aí vivem do bom e do melhor, e eu mesmo que sou temente sofro, né? E qual é a coerência disso? A coerência disso é que Jesus veio para todos. Jesus não fez acepção. Já os judeus queriam: não, Jesus veio só para nós, ele vai ser o guerreiro, ele vai vingar o povo. No Império Romano não é a obra de Cristo, era uma obra espiritual e não uma obra carnal. Tanto, evidentemente, por ser uma obra espiritual e por ser o Filho de Deus, a Igreja prevaleceu e prevalecerá sobre todos esses impérios. Mas retornando ao nosso assunto, então fica a coerência do Sermão do Monte com o caráter de Deus. Jesus, aqui, ele está pregando a moral de Deus. E é isso que nós, de forma, o senhor detalhou, eu estou falando de forma genérica, superficial. Então, essa é a mensagem prática do que eu deixo. O Sermão do Monte fala das entranhas de Deus, fala do que Deus é. Dizendo: é assim que eu quero que vocês ajam, porque eu sou perdoador, eu sou amoroso, mas sou justo. Não significa que ele vai passar a mão na cabeça de bandido. Não é. Mas enquanto estivermos aqui, nós temos que ter esse entendimento. Não é passarmos por burros. Também não significa isso. Temos que nos afastar do mal. Mas o Senhor já explicou o suficiente. Então era isso que eu tinha a trazer, pastor. Eu agradeço a oportunidade. Deus abençoe o senhor, a sua casa, a sua família, tudo que aprove a ele, o seu ministério, e tudo que aprove a ele dar para o senhor cuidar dessa terra. Obrigado, pastor. Amém. Glória a Deus aí.
né? Obrigado, irmã, pelas palavras aí, né? E Deus continue abençoando aí também a todos nós, né? A todos os irmãos aí, para que nós possamos alinhar a nossa vida, né? A sua palavra e a nossa prática, né? Principalmente a nossa prática de vida, a sua palavra, né? Que não são só os ouvintes da palavra de Deus que serão justificados, mas aqueles que a praticam, né? É necessário que a gente coloque essa palavra em prática, aí, como o irmão ressaltou aí. Deus falou, eu sou assim, eu quero que vocês sejam assim, pronto, né? Ele é Deus, acabou, está definido, o martelo está batido, não tem o que se discutir, né? Ou serve-se a Deus ou não serve-se a Deus. A pessoa você pode escolher, mas se você serve a Deus, não tem o que discutir, é praticar a palavra dele e colocar em prática, é esse o caminho, né? Tá? E é uma receita simples, né? Jesus ele fala, o meu jugo é leve, né? O meu fardo é suave, né? Não é uma receita difícil. Eu acho que é mais difícil ficar batendo cabeça nesse mundão aí, sofrendo, né? Se matando a troco de banana, pessoas que tinham tudo para ser felizes aí, fazendo loucuras. Está aí explícito para quem quiser ver. Para quem quiser ver. Então, não há nada melhor do que servir a Deus, de que ser servo de Deus, porque existe uma esperança de eternidade que ninguém pode nos tirar. Pode nos tirar tudo nessa vida, mas não podem nos tirar a nossa eternidade, se nós realmente servimos a Deus. E nós vamos agora nos preparar, né? Eu quero convidar todos os irmãos aí para se prepararem agora para a ceia do Senhor. Nós temos hoje um curso um pouco mais enxuto, né? Normalmente nós temos uma pregação também aí no nosso vez, né? Damos oportunidades aí, irmãos, mas hoje é um culto um pouco mais enxuto, porque nós temos a Santa Ceia do Senhor, tá? Então nós vamos nos preparar agora para essa Santa Ceia. É um momento de muita reverência, de alegria, é claro, né? De prazer, porque Ele fez a obra por nós e deixou esse memorial, mas é um momento que aquela pessoa que já é batizada, aquela pessoa que aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, aquela pessoa que tem um discernimento, um entendimento do significado da Santa Ceia, ela irá participar dos elementos do pão e do suco de uva, né? E aquela pessoa que ainda não é batizada, que ainda não está congregando, que não tem discernimento da Santa Ceia, ela vai participar em oração, né? Ela vai estar orando conosco, ela vai estar louvando com Deus e vai ser abençoada, como a gente já falou, a bênção é para todos. Ela vai ser abençoada da mesma forma, sem problema algum. Deus, Ele cuida de todos. Então eu queria aqui fazer uma leitura para a preparação da Santa Ceia, que está na Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. E ele começa explicando sobre a Santa Ceia. O nosso irmão ele diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor Jesus até que Ele venha. Então olha o propósito, né? Você sabia disso? Que tem um propósito na Santa Ceia. É lembrar que Jesus ele vai voltar. É anunciar a gente, Jesus vai voltar. A Santa Ceia tem esse propósito, tem essa questão da comunhão, né? Comer da carne de Cristo e beber do sangue dele, mas também de anunciar que Ele vai voltar, que Ele está vivo, que Ele ressuscitou e vai voltar. Aí no 27 diz assim: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Não somos nós a igreja, né? Quando eu falo igreja, somos todos nós, o corpo de Cristo, que colocamos essa questão. É uma questão que foi colocada na Bíblia. Então, tem que ter discernimento do corpo de Cristo. Não pode ser indignamente, ou seja, aquela pessoa que ainda não conhece Jesus, que ela não entregou a sua vida a Jesus, que não se arrependeu dos seus pecados, que ainda vive na prática pecaminosa e sem se arrepender, que leva uma vida espiritual ainda afastada de Deus, né? Embora possa estar querendo até estar próxima, mas ainda está afastada, ela não pode participar, né? Porque ela vai se tornar réu do corpo e do sangue
do nosso Senhor Jesus. Ninguém vai querer fazer isso, né? Por isso é a obrigação da igreja avisar a todos nesse momento. Participe, você que já conhece o que é o corpo e o sangue do Senhor Jesus. Tem um discernimento do que é a Santa Ceia, discernimento do corpo e do sangue. Participe, você que já está em comunhão em uma igreja, está aí ligado a uma igreja, já é batizado. Então é uma obrigação nossa informar a todos sobre isso, dado pela Bíblia, não pela nossa vontade. É a Bíblia que fala isso para nós, né? E diz mais aqui, agora para aquela pessoa que conhece a Jesus Cristo, já é batizada, é aquela pessoa que ela já tem um conhecimento, um discernimento do corpo e do sangue do Senhor Jesus, e que quando chega no dia da Santa Ceia, ela fala assim: eu peço perdão em nome do Senhor Jesus, e não participa da Santa Ceia. A palavra não diz isso também. Quer dizer, então, que se você morrer naquele momento, acontecer alguma coisa com você naquele momento, você vai para o inferno, porque você preferiu manter o seu pecado e não se consertar e participar da Santa Ceia. Ora, né? O que diz a palavra? Versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Coma do pão e beba do cálice. Ou seja, se examine se existe ali algum pecado não confessado, algum erro, alguma falha, alguma raiz de amargura, confesse a Deus, peça perdão em nome do Senhor Jesus e participe da Santa Ceia. Porque aquele que não come do corpo do Senhor Jesus e não bebe do seu sangue, não tem parte com ele. Você entendeu? Você que já é batizado, você que já tem um discernimento, você que está congregando numa igreja, o que você está fazendo quando diz que não vai participar? Qual é a decisão que você está tomando? É não ter parte com Cristo. Você tem parte com Cristo, sim. Creia nisso. Você está com alguma coisa aí que precisa consertar? Nós vamos fazer isso agora. Nós vamos falar com Deus agora. Você vai colocar diante do Senhor isso que precisa ser consertado, isso que precisa ser acertado. Tá? Convido você nesse momento a fechar os seus olhos, a elevar o seu pensamento ao trono da graça. Esse é o momento em que nós vamos fazer aquele exame que nós falamos agora. Feche seus olhos, vamos falar com Deus em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a tua palavra diz: examine-se o homem a si mesmo. E nesse momento, a sua igreja está se examinando. Essa pessoa que está orando comigo, ela está se examinando. E tudo aquilo que ela está encontrando que não agrada ao Senhor, aquilo que ela fez contra alguém, aquela mágoa, aquele ressentimento, aquela raiz de amargura, tudo que está ali contaminando o seu coração, ela está colocando diante do Senhor agora. E eu também estou colocando na mesma fé e concordância com ela. E eu peço ao Senhor, e ela também está pedindo diretamente, que o Senhor perdoe aos seus pecados em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor purifique o seu coração em nome do Senhor Jesus, para que ela possa participar devidamente da ceia do Senhor, meu Deus. Oh, meu Deus, cobre-nos com a tua graça. Usa, Senhor, da sua misericórdia para conosco, para que todos possamos participar devidamente desse momento de muita reverência, de muita alegria, desse momento em que nós podemos sentir o revestimento do poder do Senhor sobre as nossas vidas. Eu creio que o Senhor está perdoando em nome do Senhor Jesus essa pessoa que abre o seu coração agora e confessa
e fala. E diante do trono da tua graça, ela está se preparando para participar da Santa Ceia. Ela agora vai pegar, meu Deus, os elementos da Santa Ceia e ela vai apresentar ao Senhor. Ela está levantando aí o cálice contendo o suco de uva e o pão. E nesse momento, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço, visita cada lar, visita cada vida, visita esse cálice, visita esse pão, e nós consagramos a Ti esses elementos. Seja o Senhor ministrando sobre esses elementos. É um memorial, é um símbolo daquilo que o Senhor Jesus nos mandou fazer. Mas eu creio que o Senhor está manifestando sobre a vida dessa pessoa, que em obediência irá cumprir com esta ordenança para a honra e para a glória do Teu santo e poderoso nome, em nome do Senhor Jesus, Pai. Meu Deus, é o que nós te pedimos, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Antes de nós participarmos da ceia, nós vamos ministrar mais um louvor ao nosso Deus. Qual vai ser o hino que nós vamos louvar? 301. 301. 301 da harpa cristã. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, venha a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez participando desse momento sublime que é a ceia do Senhor.
Dando continuidade, então, à ceia do Senhor, o nosso irmão Paulo, quando ministrava a Santa Ceia, ele disse no versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Então, receba aí o corpo de Cristo, apresente a Ele. Vamos falar com o Senhor. Este corpo, representado por este pão, foi partido, foi entregue por nós, sofreu por nós, pagou por nós. Muito obrigado, Senhor Jesus. Nós reconhecemos. Esse castigo era para nós e nós merecíamos, mas o Senhor pagou esse preço por nós. O Senhor fez a obra por nós. E nós estamos aqui neste memorial, reconhecendo com gratidão, com reverência, mas também com alegria pelo Senhor ter feito esta obra por nós. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Participe do corpo de Cristo e coma do pão. Aleluia, Senhor. Glórias e glórias e glórias ao Santo de Israel. Depois do versículo 25, diz assim o nosso irmão Paulo ao ministrar a Santa Ceia: por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Glórias a Deus. Então receba aí no seu lar o sangue de Cristo. Aleluia. Apresente a Ele. Vamos falar com o Senhor Jesus. Senhor Jesus, Senhor Deus, estamos aqui cumprindo agora esse memorial. E agora com o cálice que contém o suco de uva, que representa o sangue da nova aliança, a aliança perfeita, porque ela retira o pecado, ela retira a culpa, ela retira a condenação, ela justifica, ela regenera e ela nos dá o poder para que possamos vencer o pecado. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Nós reconhecemos que esse sangue que foi derramado até a última gota foi para a nossa salvação. Foi feito por nós, ainda que nós não merecêssemos. Participe agora do sangue do Senhor Jesus. Beba do cálice. Aleluia, Senhor. Deus amado e poderoso. Obrigado, Senhor, por cada vida, por cada alma que nesse momento está participando da ceia do Senhor. Eu creio que o Senhor está renovando corações agora, que o Senhor está reafirmando alianças, que o Senhor está trazendo esperanças, mas principalmente eu creio que todos aqueles que participaram têm um discernimento da importância desse momento reverente, desse momento de alegria, desse momento de obediência e de gratidão a Deus. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Toda honra, toda glória e todo louvor sejam para o Senhor, hoje e todo sempre.
no nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos aí chegando aos momentos finais deste culto, um culto de muita alegria, né? A Santa Ceia. E nesse momento nós fazemos aquela oração de intercessão, né? Aquele momento que você vai colocar diante de Deus a sua vida, vai colocar diante de Deus as suas necessidades, sejam elas pequenas ou grandes, mas principalmente vai colocar diante de Deus a sua vida espiritual, pedindo a Ele o renovo, o fortalecimento, o crescimento, né? Aquilo que você precisa mudar, aquilo que você está se sentindo fraca, fala com Deus agora, né? Mas coloque todas as coisas. Vou passar a palavra agora para o nosso irmão Luiz. Ele vai fazer uma intercessão geral, de acordo com aquilo que Deus está dirigindo, né? Pelo Espírito Santo no coração dele. Mas ele vai estar também em concordância com os irmãos, nós também aqui, com aquilo que os irmãos estarão apresentando a Deus. Nós estamos aqui numa mesa, né? Tem 5 irmãos aqui na mesa, aqui participando conosco. Olha, a irmã Wanda que está participando aqui comigo. Então somos 7 aqui na mesma fé e concordância, orando por vocês aí nessa situação. E mais vocês que vão estar orando, né? Nessa situação aí, né? 7 não, nós somos aqui 8 ao vivo, né? Tem 8 aqui, nesse momento aqui. Mas Deus, Ele vai responder às suas orações. Deus, Ele vai falar ao seu coração nesse momento. E a resposta de Deus é aquela que é perfeita, tá, irmãos? Nem sempre aquilo que é perfeito é aquilo que nós queremos, mas pode ter certeza que é o melhor. Então vamos falar com Deus. Irmão Luiz, está com a palavra e com a oração em nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Como o senhor falou, nós não sabemos, né, as necessidades das pessoas, então nós vamos orar todos em concordância e cada um vai colocando, enquanto nós estivermos aqui em oração, cada um vai colocando em pensamento as suas necessidades diante de Deus em Cristo Jesus. Em especial, eu gostaria, só no meio da oração, de orar pela vida do meu amigo Mário. Tem uma cirurgia no coração, ele trocou uma válvula e ainda está em estado grave, mas só isso. E depois nós vamos orar pelo nosso país muito de forma resumida. Sim, Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por mais esse culto. Te agradecemos pela Santa Ceia, em que rememoramos o seu sacrifício para que nós tivéssemos a eternidade. Então, Senhor, em nome de Jesus, eu quero lhe pedir que o Senhor nos dê sempre um coração segundo ao seu, que o Senhor sempre nos ajude e a sua vontade se cumpra em nossas vidas, porque queremos estar na eternidade com Cristo. Esse é o grande valor das nossas vidas, é o verdadeiro objetivo que nós temos, porque aqui nós somos como peregrinos em terras estranhas. Senhor, em nome de Jesus, agora todos nós estamos colocando diante de Ti as nossas necessidades, as nossas dificuldades. Nós sabemos, podem ser questões de saúde, como a do meu amigo, pode ser uma questão de dívida mal contraída, pode ser um problema familiar, uma separação no casamento, pode ser os filhos nas drogas, pode ser a procura de um emprego, pode ser a pessoa também querendo passar num concurso público, pode ser muitas coisas, mas nós estamos colocando diante de Ti e nós te pedimos em nome de Jesus, veja o Senhor a nos responder. Pai, em especial, eu quero colocar nas tuas mãos agora o meu amigo Mário. Tu sabe a situação dele, é gravíssima, e eu quero lhe pedir que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor lhe conceda mais cirurgia. Eu quero lhe pedir que o Senhor tire do CPI
leve-o para o quarto e ele volte ao convívio dos seus familiares. É o que eu te peço, meu Deus, misericórdia. Abençoa a nós todos que estamos aqui, meu Pai, em nome de Jesus, nesse culto de domingo agradável, nos louvando e agradecendo o teu nome. Responda-nos, Senhor. Responda-nos, pode nos responder através da tua palavra, com a inspiração do teu Espírito Santo. Nós sabemos, Pai, que muitas vezes muitas das bênçãos ou muitas das respostas dependem da nossa conscientização, ou às vezes pela sua própria misericórdia o Senhor não nos dá, porque sabe que vai nos fazer mal e tu sabes todas as coisas. Então, em nome de Jesus, principalmente eu te peço que o Senhor nos ensine realmente a viver contente com o que o Senhor nos dá. E o que o Senhor nos dá é mais do que suficiente, que realmente tenhamos satisfação. Sem nenhuma bênção mentira, por causa de falta de fé, pecado ou qualquer outra coisa. Por fim, eu quero orar pelo nosso Brasil. Eu quero te pedir que, da mesma forma, tenha misericórdia do Brasil, que está indo de mal a pior. Eu quero te pedir, meu Pai, tenha misericórdia, toca no coração dos nossos governantes. Como o pastor Aguilar falou na sua pregação, que quando a gente ora pelo bem dos nossos governantes, nós amontoamos brasas suas cabeças, então que o coração deles sejam tocados pelo teu Espírito Santo. Eles se arrependam dos males e nunca mais venham cometê-los e possam entender que estão lá para nos servirem e não para se servirem de nós. Livra o Brasil do mal, livra o Brasil da fome, da miséria, livra o Brasil de ideologias nefastas, não permita que nós percamos o direito de professar a nossa fé, nem da liberdade de expressão. Não permita que nossas riquezas dos nossos solos sejam roubadas de nós. Que haja sempre emprego, livra da fome, da miséria, do caos político, do caos social, do caos financeiro e do caos econômico. Abençoa o Brasil. É o que nós te pedimos e te agradecemos, com a certeza de que o Senhor recebeu e irá nos responder. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. 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 Glória a Deus. Vamos então, nesse momento, agradecer a Deus, né, por mais essa oportunidade que nós tivemos de cultuar, né, de ministrar esse culto e até participar da ceia do Senhor. Lembrando aos irmãos que, se Deus quiser, estaremos aqui no próximo domingo, né? Próximo domingo é o último domingo desse mês ou o primeiro domingo do mês que vem? 31? Acho que é 1º de outubro, né? É isso? 1º de outubro? Correto. Então, no próximo domingo, 1º de outubro, nós estaremos aí louvando e adorando esse Deus maravilhoso aí, querendo Deus, né? A bênção de Deus, a partir, né, por volta das 8h30 da manhã, tá? O culto vai ser de manhã também, no próximo domingo. Vamos agradecer a Deus? Vamos falar com Ele? Feche seus olhos, curva a sua cabeça, vamos falar com o Senhor nosso Deus. Senhor nosso Deus e Pai, neste momento eu quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade que nós tivemos de estar aqui, louvando, adorando e ministrando esse culto ao Senhor, participando da Santa Ceia. Muito obrigado, Pai. Eu quero também concordar com as orações que cada um dos teus filhos fizeram aí, que o irmão Luiz também fez, aí essa oração pelo Brasil, por todos. Concordo, que seja o Senhor trazendo uma resposta a cada um, segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade, segundo os teus planos e os teus projetos, sempre perfeitos, para a vida de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Obrigado pela semana que passou, pelos cuidados, pelas bênçãos, pelas provisões. Obrigado pelo livramento, por tudo.
Abençoa, Pai, a semana que está entrando agora de cada um dos teus filhos que estão orando conosco agora. Não só eles, mas as suas vidas, as suas casas, as suas famílias. Que o Senhor esteja na direção de tudo, que eles possam ser prósperos e bem-sucedidos em tudo aquilo que eles fizerem, que eles possam receber boas respostas, bons diagnósticos, aquilo que está sendo almejado, aquilo que está sendo esperado, venha e venha em abundância, que seja bênção na vida de cada um, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Assim eu entrego a todos nas tuas mãos. Ao término desse culto, leva a todos aos seus destinos de segurança, livra de todos os males, e que essa bênção, Deus, ela seja estendida a todos aqueles que próximos a nós estiverem, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu Deus, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estenda a mão para cá agora, vamos receber a bênção. Que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos. E a igreja diz: Amém. Amém. Glórias ao Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, abençoe a sua casa, abençoe a sua família. Que você tenha uma semana de muita luz, de muita paz, de muitas realizações debaixo da proteção desse Deus maravilhoso. Fique bem, fique na paz do Senhor Jesus.